Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Tis Torres Cast. Esse podcast que, como eu já disse para vocês na nossa introdução, a gente vai trazer convidados que tenham muito conteúdo para trazer para a gente, para enriquecer o nosso conhecimento, não só da parte acadêmica, mas também artistas e outros personagens aí da nossa região, aqui do Vale do Paraíba e também de outras cidades que a gente vai convidando também. E hoje temos uma convidada muito especial que tem, olha, um currículo que não coube no iPad. Eu tenho que ficar fazendo aqui, deslizando a tela, porque e ela inclusive trouxe todos os livros que ela escreveu. E se você já ouviu falar de uma frase de que o que você precisa fazer antes dos 30 ou 40 anos, escrever um livro está entre eles. Eu não escrevi. Então eu acabo lendo gibi ou qualquer outra coisa, mas não sei nem por onde começar e a gente vai descobrir isso. Quem sabe incentiva você para que você possa tomar essa atitude de escrever um pequeno livro como coautor e depois você vai expandindo também até para um livro de sua autoria, sem parceria com ninguém e botando conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, né? Mas hoje a nossa convidada, presta atenção, ela é sócia proprietária hoje da Tis Torres Corretora de Seguros, é docente de ensino superior há mais de 15 anos, ou seja, ela tem 16 anos de idade, com experiência em coordenação de cursos, experiência internacional nos Estados Unidos e Canadá, avaliadora do Bases, com 18 avaliações de cursos de gestão concluídas, avaliadora de eventos e periódicos, orientadora de 100 trabalhos de conclusão de curso, aquele famoso TCC que a gente fica apavorado quando a gente está na graduação, 50 publicações em congressos, autora de 5 livros em gestão de pessoas publicados, são 7? 5, 7? 6? Quantos? 5? 5 livros, ó. Ela não apareceu ainda para você para gerar curiosidade. Então, ó, livros, por exemplo, de gestão de processos, teoria geral da administração, gestão de pessoas, estratégia e integração organizacional. Além disso, ela também é doutora em administração com estágio na Kent State University, que ficou num período lá de um processo lá de sanduíche, né, que chama doutorado sanduíche, e também é professora da Escola de Negócios e Seguros, que é a instituição que hoje todos os profissionais corretores de seguros que você conhece, obrigatoriamente ele passa por essa instituição para que ele possa se formar como um corretor, seja de pequeno mercado ali de seguros de pessoas, planos de saúde e até também seguros de todos os outros ramos. Seja muito bem-vinda, Adriana Torres, vulgo minha esposa. A quem honra, né? Temos que dar o privilégio do primeiro episódio, convidar a esposa que está aqui debaixo, dando todo o suporte para a gente para que esse projeto acontecesse. E, naturalmente, ela veio para contribuir com o seu conhecimento, porque, observe, né, gente? Tem muito conhecimento para compartilhar com a gente. E aquilo que a gente já conversa em casa ou nas rodas de amigos, a gente decidiu trazer isso para que você tivesse acesso a essa informação também, até porque o conteúdo que a gente gera fica aqui eternamente na internet, né? Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, senhor. Achei que você ia fazer o podcast todo. Quase isso. Eu gosto de falar, por isso existe o projeto do podcast. Vou ter que te cortar. E aí, tá animada? Tá nervosa? O que você tá... Um pouquinho tensa, né? Aí? Primeiro podcast a gente não esquece. É o primeiro de muito, já pensou? Será? Legal, se Deus quiser. Não sei. O que a gente vai falar hoje? Quais são os projetos? Conta um pouquinho primeiro, antes da gente entrar nos livros, do que, de repente, alguma coisa que eu não falei. Porque, assim, o teu currículo Lattes é muito maior do que esse resumo, né? O que eu não contei, que as pessoas poderiam saber de você, tipo, igual aquela história do que Segredos. Ninguém sabe sobre mim, né? O que você poderia falar? Então, na verdade, hoje a ideia, eu acho que é falar um pouco dessa trajetória aí como escritora, né? Enfim, dessas oportunidades que eu tive de escrever um pouquinho sobre a área de gestão. E os outros trabalhos talvez não dê tempo de falar um pouco hoje, mas a ideia é falar um pouco dos livros.
E o que eu acho mais legal quando a gente começa a falar, primeiro que as primeiras publicações não era Adriana Torres ainda, né? Era Garcia. Adriana Garcia. Ou Adriana Amadeu, né? Não, era Garcia. O sobrenome que era usado era Garcia, então eu tive também que, né, mesclar aí para as pessoas me acharem nas publicações. Mas o mais legal é assim, como tudo começou, né? Então, como é que começou? Primeiro eu tava fazendo faculdade, né? A graduação de administração. E aí eu comecei a estagiar em pesquisa na Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro. E aí, durante a pesquisa e tal, do nada, o Luiz César, que era o professor responsável, né? Ele falou assim, pega 5 livros lá na biblioteca e escreve aí uns 2 parágrafos sobre qualquer tema que você queira. Falei, nossa, tá bom, né? Faz parte de pesquisa, deve fazer, vamos fazer. Ele mandou, ele é o chefe, a gente executa. Aí eu fiz e entreguei para ele. Ele não tinha medido para que ela era aquilo. E aí, quando ele viu o resultado, ele falou assim, então você tá aprovada. Né? Aprovada para quê? Aí ele falou assim, não, porque eu precisava de alguém para fazer. Aí por isso que eu trouxe os livros, né? Para fazer a revisão desse livro. Então o Luiz César... Organização, Sistemas e Métodos. OIM, o famoso OIM, né? Então ele é um autor muito conhecido, ele faleceu ano passado, nossa, não, foi esse ano. Foi esse ano, né? Foi. Meu Deus. Então, assim, ele era muito conhecido em relação ao IEM, e aí ele tinha que fazer a revisão do livro, ele precisava de uma ajuda e ele acabou me chamando. Só que eu era aluna de graduação, né? Tipo, novata. E aí a editora já não via com bons olhos essa história, né? Tipo assim, você quer terceirizar o trabalho, o problema é seu, mas o nome dela não vai ficar na capa, não. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu nem sabia o que era nome na capa, não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Aí eu só estava super feliz, eu ia escrever e para mim estava tudo certo. Aí a gente veio depois uma demanda, porque tinham poucos livros. A gente tem o Adalberto Chiavenato, né, que é o grande papa aí da administração. Na verdade, o cara tem um instituto que ele faz livro de tudo hoje, né? Tudo, tudo, tudo. Tem de gestão de pessoas, teorias, de tudo que você possa imaginar de gestão. Tem o do Chiavenato, né, que a gente fala. E aí eles falam, não, a gente quer um para disputar com ele na teoria, na parte da teoria geral. Então nós começamos com esse daqui, né? Começa a nossa história com esse livro aqui. Aí vocês vão perceber que meu nome ainda não tá na capa, né? Então, ainda uma briga com a editora, que ela não deixou meu nome pra capa porque eu era uma aluna de graduação, né? Novata. Mas, aí eu trouxe as fotos, eu vou mostrar só uma, assim, só pra... Não sei se vai ficar bom aí, mas tudo bem. Dá pra ver. Acho que dá pra ver, né? Dá. Então, assim, a gente fez o lançamento, aí ele me chamou pra mesa, pra autografar, me achei o máximo, né? Falei, nossa senhora, tipo, novato tá aqui, escrevendo nos livros, um monte de amigo dele pedindo autógrafo pra ele, aí ele dava o livro pra mim, acho que a pessoa falava assim, safado, né? Tá escrevendo o seu livro, você não é ninguém. Mas assim, e aí nesse livro foi legal porque a gente trouxe, o que a gente trouxe de diferente na parte de teorias? Além das abordagens, né, para quem conhece administração, teoria geral e tudo mais, a gente trouxe também resultados de pesquisas que a gente já estava desenvolvendo e a gente percebeu uma necessidade que o conhecimento, que hoje em dia tem vários cursos tecnólogos, né, de gestão. Então, isso já tinha sido percebido lá atrás que todas as áreas precisam entender gestão. Então, a gente também colocou as áreas da administração nesse livro. Então, esse livro ficou um pouco diferente do que as pessoas estavam acostumadas sobre teoria geral, porque ele não é só teoria geral. Mas aí outra briga também que é que você mudar nome de livro, porque aí você fala assim, nossa, você ficou calado, tô até estranhando. Tô gostando, vai. Ele não conhecia essa história, gente. Não. Ele falou, ele é meu marido, mas nunca escutou essa história. Eu fiz de propósito, eu não contei. Então, assim, a gente fez esse livro de uma forma diferente, mas a editora falou, não, vai ter que manter o nome Teoria Geral, porque é o que as pessoas conhecem. Se vocês colocarem qualquer outra coisa, as pessoas não vão identificar que isso é de teoria geral. Tudo bem, colocamos e está tudo certo. E ainda incluímos também a parte de empreendedorismo.
Então, quer dizer, esse livro lá atrás a gente já começou a embutir essa parte de empreendedorismo que ainda não era tão trabalhada. Ok, seguimos. Não, mas aí, peraí, antes de você Pode seguir, falar. uma dúvida. Quantos anos você tinha quando você fez o primeiro livro, talvez? Nossa, boa pergunta. Tinha 20... Eu tava Você na casou com faculdade. 29. Não, ó, eu tava na faculdade em 2001. Tá. Você fez... Eu sou de 81, Não, mas aí você eu fez... tava com 22, mais ou menos. Com 22 você estava concluindo a graduação. Concluí a graduação em 2004. Tá. E aí, na graduação, você já participou do projeto do livro. Isso, foi na graduação ainda. Tá. Como que um aluno de administração pensa no meio do curso, eu tenho capacidade de escrever um livro? Não, eu não pensei. Simplesmente foi incentivo do professor. Do professor, Luiz César, E porque... como que você tirou conhecimentos que não seria Você sabe como é que eu aprendi a escrever? Ah, Escrevendo em diário. mas qual é a relação do diário com a teoria Menina geral de escreve em administração? diário, gente. Mas qual é a relação do diário com TGA e... Não é nenhuma relação, é maneira de Organização de Sistemas e escrever. Métodos? É maneira de escrever. Mas da onde você tira a ideia? Não, o conteúdo eu tirei dos livros. Na hora que ele me fez aquele teste lá, de pegar Então, os mas aí livros, ele te deu livros para você pesquisar. ele me deu uma biblioteca inteira. Então, para você tirar conteúdo dali e escrever com as suas palavras. Isso. Como que surge a criatividade de alguém para escrever, arrumar as suas palavras para escrever sobre isso? Difícil. Pergunta de prova. Pois é. Não Porque sei. eu não pensei nisso. Até porque em graduação eu era um aluno mediano. Já na pós-graduação aí eu gostei mais, né? Você Mas identificou mais. eu acho muito bizarro isso. Assim, é louvável quem consegue escrever livros, ainda mais uma quantidade de livros técnicos, né? Porque teoria geral de seguro, de teoria geral de administração é muito voltado para quem mais do meio técnico. acadêmico, né? A gestão de pessoas, depois você vai falar, tem um livro de gestão de pessoas que ele é mais leitura de cabeceira. Para quem é de gestor, pessoa atuando mais no RH, é. não é tão acadêmico, certo? Não, ele é acadêmico também. Também? Tá. Mas ele... É porque são coisas que a gente já vê na prática, né? Aham. A parte da teoria, que é embasamento, nem todo mundo busca. Tá. E quando você fez esse livro, como que ele foi... Ele foi divulgado nas instituições de ensino? Não foi? Como é que é o nome que fala para quando... Não, a gente fez o lançamento na própria editora. Do Organização de Sistemas e Métodos. Não. Do Esse foi OIM, todo mundo conhecia já. Tá. Esse livro não precisava de lançamento, não precisava de Todo nada. mundo quem conhecia? Todo mundo que faz administração conhece o Luiz César. Ok. É o Araújo, né, que eles falam. O Araújo de OIM. Então, quem estava em universidade sabia que esse livro era Já muito sabia. bom como referência bibliográfica. Universidade não, academia. Vai. Na academia, para referência bibliográfica do conteúdo. Só tinha ele mais um. Da matéria, ok. É. Aí depois vem TGA. Em TGA... Isso, aí já era uma coisa diferente, porque não era a praia dele. Tá, Ele tá indo para uma outra praia. tá. Mas era uma demanda do mercado. Tipo assim, nós precisamos da editora, né? Existiam poucos livros desse De TGA tema na naquela época. Isso, Tá. exatamente. Mas aí, aonde tá a minha pergunta? Como uma pessoa com 20 e poucos anos se envereda nisso? Aí eu não sei. Tipo, você não tinha uma Mistérios. praia pra ir, você não podia escrever Eu um ia livro... pra praia, morando no Rio de Janeiro, Você como não não? tinha, tipo... sei lá... Mais diário pra escrever... Ou você... Não, o diário era uma página por dia. Uma página por dia, tá? Mas você, por exemplo... Porque as pessoas podem falar, sei lá... Como educar os seus filhos. Coisas que ela entendi. vive e que, em tese, vai ser um manual para algumas pessoas. Aham. Aí, tipo, você vai para uma parada muito nichada, né? Sim. Para você Ah, atuar. mas apareceu a oportunidade, eu me identifiquei, enfim, ele gostou, porque eu escrevi uma coisa que as pessoas que tem algumas pessoas que têm esse livro, depois eu vou fazer um desafio, né? Eu pedi para as pessoas, ó, tira uma foto com o livro e faz a hashtag TistorresCast. Tá bom. Porque tem algumas pessoas que têm o livro e elas falam assim, parece que você tá falando com a gente. Mas é porque eu escrevi em diário, eu escrevia falando com a pessoa, né?
Então, assim, no livro a gente também Você faz fez uma como linguagem se- mais informal. Você fez como se você estivesse escrevendo num diário, você Isso, escrevendo para o público, dando isso. Bem, a- falando assim, ó, você não entendeu, fica tranquilo, vai chegar mais a informação à frente. Tipo assim, dando uma interagida durante o livro. essa é a minha dúvida. Quando você fala assim, lá na frente você vai saber alguma coisa. Isso. Só que eu nem escrevi o lá da frente ainda. Como é que você sabe que você vai Não, entregar não, aquele mas quando conteúdo? você vai fazer um livro, você tem um boneco. O sumário é a primeira coisa que nasce. Ah, então você já começa a escrever o sumário daquilo que você Isso. vai abordar. Até porque para a editora aceitar fazer o livro, você tem que ter um sumário, você tem que ter uma proposta. Tá. Então tem que ter todos os temas, digamos assim, por mais que não tenha E o se ela achar conteúdo. que é interessante, ela vai usar. Isso. Tá. Nesse caso, como a demanda foi dela, foi mais fácil dela aceitar. E como existia o nome Araújo por trás, Era um aí nome de peso. era um nome de peso, aí tudo bem. Tá bom. Mas se fosse eu, Adriana, graduação, óbvio que eles não iam querer nem olhar pra minha cara. Faz diferença a universidade que a pessoa fez, a faculdade que ele estudou, para ele chegar ao nível de poder escrever um livro? Para escrever livro, não. Não. Talvez para conseguir o Porque tem o aquela espaço história no de que mercado, essa sim. faculdade é forte, essa não é. Talvez essa daqui eu não adquiri conhecimento suficiente para eu ser tão habilidoso para isso. Faculdade não ensina a escrever livro. Não. Ou seja, a pessoa tem que ter o tom para escrever. Porque eu não sei nem por onde começar. Tipo, oi, bom dia. Você vai começar a ler o meu livro? Não faço a menor ideia por onde começar. Eu não sei te dizer como é que eu aprendi a escrever, não sei. Eu sei que a minha base foi escrevendo o que acontecia na minha vida. Tá bom. Foi assim. E aí fala então dos outros. Então, aí o que eu acho legal é que, pulando um pouquinho, né, só para falar do teoria, esse daqui que tá aqui na frente, esse foi o daqui segundo. é a versão atualizada desse. Só que olha que interessante, ele tem uma diferença de alguns anos. Nesse pequenininho aqui, eu já estava como professora universitária. Então, Nessa época você dava aula em qual faculdade? eu estava na Unigran Rio, na Universidade do Grande Rio, Que é lá no Rio de Janeiro. lá no Rio de Tá. Janeiro. A gente fala lá, parece que é longe pra caramba, né? Mas, enfim, a gente trouxe e fez essa versão aqui, porque essa versão, aí eu já era professora. Então, eu estava dando aula sobre TGA, eu estava ministrando TGA. Tá. Então, eu consegui fazer uma super atualização do livro, trazendo realmente o que dava para usar em sala, Aham. que cumpria o conteúdo do MEC, enfim, que tem todos os requisitos, né? Uhum. Então, aí eu consegui fazer essa evolução aí no TGA. Isso você ainda, como já você saiu de. Isso é pulando, né? Então, Pulando você esse saiu livro da aqui. fase de aluna de graduação, que foi o primeiro livro, Isso. e já no outro foi para quando você já estava lecionando, e aí você tinha. Que assim, a informação você tinha das duas formas, sendo aluna ou sendo professora. Ou teve Isso. alguma diferença Não, teve uma diferença gritante, em assim. que ponto? Porque, assim, aqueles ali, é isso que eu tô falando. Entre eles tiveram esses daqui, Tá. o de gestão de pessoas. É porque aqueles ali, quando eu tava em sala de aula, eu tive que preparar o material. Uhum. Eu tava numa universidade que ainda o professor que preparava o material. Então, preparava slide, apostila, enfim, o que você quisesse. E aí eu precisava organizar a informação. E quando eu peguei o livro antigo, não dava para usar ele, porque estava faltando informação que era necessária, cumprindo lá o que todo mundo conhece lá, de plano de ensino, enfim, tudo que tem no conteúdo lá da disciplina. Então eu precisei. E como a editora falou, vocês têm. Porque o que acontece com a editora antigamente, né? Que agora não tem muita impressão. Mas antigamente, quando acabava o lote que eles fizeram, eles te davam a oportunidade de fazer revisão do livro. Uhum. Então, tipo assim, vendemos tudo. Agora você pode fazer a revisão se você quiser. Aí a gente teve a oportunidade de fazer a revisão. Eu falei, maravilha, porque eu estou usando em sala, eu já tenho meio que uma apostila. Então, aí conseguimos fazer essa revisão e fazer uma edição muito mais atualizada. Aí ali você já estava como professora, mas ainda não tinha mestrado. Eu já... Porque o mestrado eu fiz logo depois da graduação. Então talvez você eu estava fazendo mestrado. Tá. Porque a sua Acho que eu estava no meio do mestrado. A né? graduação, então, foi em 2000 a administração. 2004. Então, mas foi administração. Isso. Aí o mestrado foi em
Administração pública. Pública. Tem diferença para administração de empresas? Tem, porque aí você aprende a partir de políticas públicas, da agenda de governo, enfim. Então, mais desafiador. Mas era teu propósito você ser uma administradora pública? Sei lá, envolve política? Não. Você envolve, mas olha que interessante. Por que você foi para administração pública? É que eu fiz o mestrado na Getúlio Vargas do Rio, né? Na Escola Brasileira. E ela tem muito... de administração pública. Muita atuação pública, né? Muita atuação pública. Índices e etc. Isso. Tá. Então foi um incentivo da universidade? Por conta do mestrado? Porque quando você entra, você já escolhe administração. Lá na época só tinha administração pública. Na FGV só tinha administração pública. Tá não tinha opção. Você queria fazer um mestrado em administração... Por acaso era administração pública, que era o curso disponível. Não, na verdade eu nem sabia o que era mestrado. Tá. E por que como é que você entrou no mestrado? É porque eu estava estagiando na FGV. Tá. Então eu fiz pesquisa lá, fiz os livros lá, e aí estava terminando a graduação e eu queria continuar fazendo pesquisa. Uhum. E uma oportunidade era tentar me candidatar ao mestrado. Uhum. Aí eu me candidatei. Tá. Aí depois que você passa, você fala, beleza, então vamos. Agora vamos. Mas eu não sabia o que era, mas... Porque eu era nova. Uhum. Ó, 2004, gente. 2004 eu tinha 25 anos. Tava entrando no mestrado. Tá. Eu entrava em sala de aula chupando pirulito. Tá, e aí no mestrado você já foi para esse livro de gestão de pessoas? Então, isso. Aí, logo depois desse primeiro TGA, né, que eu tinha mostrado... Aí teve essa procura por gestão de pessoas. Então, o que a gente fez? A nossa estratégia foi sempre assim. Era sempre eu, o Luiz César, e às vezes tinha mais alguém junto, né? Assessorando. Então, a gente pegou e tinha essa demanda por gestão de pessoas. Eles queriam um livro também, demanda da editora. E aí, a gente falou, ok, a gente faz, mas vamos primeiro pegar e fazer nossas pesquisas na área. Então, a gente fez uma pesquisa na área e incluiu no livro. Então, a gente sempre incluía no livro resultado de pesquisa. Por quê? A pesquisa estava voltada ao OIM. Uhum. Ela tem conteúdo do OIM, tipo assim, terceirização, benchmarking, que são tecnologias que aparecem no livro do Luiz, que as pessoas já conheciam. Uhum. A gente testando, ver se na prática estava sendo utilizada, não estava, enfim. E aí, tanto que no mestrado, a minha dissertação foi sobre gestão de pessoas. Uhum. Né? Sabendo como é que a área da gestão de pessoas atuava nas empresas. Uhum. Então, tudo foi direcionando nesse sentido. A gente fez as pesquisas nessa área. E aí, olha que legal, meu nome entrou como colaboradora. Por quê? Tem diferença para colaboradora? Mais uma lógico, colaboradora não recebe nada, gente. Ah, entendi. Só o autor e coautor. Só o autor. Na verdade, assim, é só o autor e coautor. O colaboradora, isso daqui foi um pedido do Luiz César para que o meu nome entrasse na capa. Ou seja, você foi garimpando a tua história. Exatamente. Tá bom. E foi brincando ali nos bastidores para que chegasse mas o mais interessante é porque, assim, eu não sabia o que era ter um nome na capa. Eu não sabia da importância disso. E depois que você viu o nome da capa, como é que foi a sensação? Então, mas depois que cai, aí eu tenho que mostrar com orgulho, né? Esse daqui, meu nome tá na capa. Tá e o do Luiz o tempo todo. O do Luiz o tempo todo. Pô, mas o cara já tinha a IM, né? Também vamos respeitar. É um monstro em administração. Vamos respeitar a pessoa. Então, assim, eu só fui descobrir o que era o nome na capa depois que eu virei avaliadora pelo MEC de cursos. E eu fazia ainda as avaliações presenciais, então a gente ia fazer as visitas e tal. E aí você vai visitar uma biblioteca. E aí, quando eu olhava na bibliografia do curso, tinha o meu livro. Uhum. Aí eu ia na biblioteca e buscava o meu livro. Você já teve fase também que você já viu o teu livro em, tipo, Saraiva. Saraiva acho que é antes de falir, né? Você via assim na... Sim, a gente fez eu não trouxe todas as fotos, a gente fez um lançamento na Saraiva. Não, eu lembro, Rio. mas aí eu lembro que você tinha... Era uma explosão de alegrias quando você ia... Você queria entrar nas livrarias... Só pra ver se tem. Pra ver se tinha o teu livro. É isso mesmo. Às vezes em outra cidade. Você fala, deixa eu ver. E aí a gente tirava foto porque você tinha o teu livro lá na prateleira. Deve ser tipo um filho. Caramba, né, cara? É tipo um filho. Maneiro. E aí depois, esse livro, ele é
ele tem mais estudo de caso, que você falou, né? Então, aí o que que acontece? Fizemos esses dois, né? Fizemos esse e depois, na revisão, esse daqui que o meu nomezinho foi pra cá. Tá bom. Mas o conteúdo, basicamente o mesmo, né? Aham. Só que esse daqui é capa dura, é grande, ficou caro. Tá, Pro aluno, esse daqui é inviável. tá. Então, fizemos essa versão compacta. Legal. Que esse é o kit de cabeceira que as pessoas hoje podem... Porque aí pro aluno, o Deixar até aluno na não empresa precisa pra do ver. estudo de caso, das questões, que é coisa mais que o professor usa para aula. Aham. Então, a gente acabou fazendo essa versão mais compacta, que inclusive, agora eu não lembro se foi Sebrae, Senai, enfim, um dos dois acabou utilizando, então, assim, ele teve uma boa aceitação, assim, foi bem, bem legal. Tá. E qual é a diferença desse, o preto pro outro, é que não tem estudo de caso, apenas isso. Isso, apenas resto do isso, o conteúdo conteúdo é tá igual. aí. Tá. O conteúdo tá aí. Entrando na parte de gestão de pessoas, na tua visão, quais são os maiores desafios dos gestores hoje? Porque tem muita gente nas empresas, por exemplo, que você vê muito engenheiro sendo gestor e não administrador sendo gestor. Há várias outras profissões, né? Porque eu sei que para algumas vezes o engenheiro ele sabe, sei lá, raciocínio lógico é melhor. Então, mas o que Isso que é um acontece? diferencial na organização? Como é que é? O que que acontece? Para você ter uma ideia, quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado em administração pública. Não existia concurso para gestor público. E a gente falava, para que a gente está fazendo administração pública se nem existe concurso para isso? E aí? Não existe esse cargo. E por que a FGV Qualquer fez isso? pessoa pode ser gestor. Mas por que a FGV tinha um curso disso se não tinha concurso A para isso? especialidade deles. Mas eu não botava pessoas no mercado que não ia para administração pública. Que não iria para administração pública porque não existia esse cargo. Tá. Entendeu? Aham. Então, assim, depois começou a pipocar um monte de curso tecnólogo de gestão. Gestão hospitalar, gestão de tudo que você possa imaginar, assim. Então, as pessoas passaram a fazer. Por quê? Aí eu percebi o que a gente pensou lá atrás no livro de TGA. Todas as áreas precisam de gestão. Então, na verdade, eles começaram a fazer esses tecnólogos, são cursos mais rápidos, em 2 anos a pessoa se forma e ela tem uma visão de gestão já focada na área dela. Uhum. Então, até gestão de imobiliária, gestão do que você quiser imaginar. Uhum. Então, assim, a gestão é importante para todo mundo. E eu, durante muito tempo, eu fiquei afiliada lá no CRA, né, no Conselho Regional de Administração. Mas acabou que a gente não utilizou. Assim, abri empresa e tal, mas eu virei corretora de seguros, né? Essa é a grande verdade, anos depois. Então, assim, acaba que a administração, ele fica ali no meio... É muito engraçado, porque eu fiquei 4 anos da graduação, aí mais 2 anos do mestrado, mais 4 anos do doutorado fazendo administração. Então, são 10 anos, né, de administração. Mas o fato de... Não adianta ou não adianta? Você falou do doutorado. Adianta ou não adianta a pessoa ter um doutorado hoje no Brasil em qualquer coisa ou em tese em administração? Porque o país não valoriza ou porque... Depende de qual é seu foco. Por exemplo, você trabalha com pesquisa, né? A tua especialidade atuava em pesquisa. Isso. Pesquisa Hoje em dia não no estou Brasil, trabalhando na pesquisa. em administração tem, não tem? Depende, a FGV tem grandes grupos Mas aí de você pesquisa. tem que estar lá, né? Isso, você tem que... Se você entrar, vai para você uma tem que universidade participar. menor, de Não, menor você pode... representatividade. Primeiro que você com doutorado, você pode fazer concurso. Tá. E aí você pode participar dentro das universidades de grupos de pesquisa. As próprias universidades... Porque assim, o MEC, aí já falando como avaliadora, o MEC, ele obriga as instituições a ter, né, essa parte de pesquisa, publicação. Uhum. Então, quando a gente vai avaliar um curso, a gente vê a publicação dos professores. Uhum. É um dos itens a ser avaliado. Tá. Então, assim, isso é estimulado. Nas próprias universidades privadas, isso é estimulado, né? Seja com... os caras às vezes bancam para você ir num evento, para participar do evento, não importa. Então, isso é estimulado de fato. Mas, assim, eu fui encontrando outros caminhos, né? Então, não é dizer assim, não vale a pena. Depende do que você quer fazer, depende do seu, né, do seu propósito mesmo. Então, assim, eu acabei me encontrando em outras coisas. Eu hoje
uso tudo que eu aprendi, inclusive escrever, né? Eu tenho que fazer os relatórios de avaliação, enfim, na própria corretora, né? Eu acabo fazendo muitas coisas de planilhar, de estatística, eu uso muito isso. Mas não necessariamente trabalhando com pesquisa. Você falando da gestão, aí a gente entrando já no mercado mais atual, a gente observa muito que o brasileiro ele não sabe ser gestor. Aham. E aí, muitas das vezes, ele ou vai ficar comprando livros, talvez o livro de autoajuda, sei lá, aperte o tararã, né? Essas coisas que vendem bastante. Ou ver um videozinho Vendo vídeos, participando de, sei lá, de eventos que eventos. você paga aí 5, 10 mil para participar de uma imersão, nananã. Na tua visão, como você tem um currículo muito grande e uma bagagem muito boa em gestão de pessoas, até onde isso causa impacto temporário na carreira ou na mente daquele empreendedor? Porque quem está indo lá ou já ou quer empreender, ou ele é líder de alguma coisa, enfim, às vezes é um perfil. Até onde isso vai Ou fazer é um uma curioso diferença? também. Ou é curioso? Até onde isso vai fazer diferença na gestão dele naquele negócio que ele quer atuar? Até onde ele deve buscar conhecimento mais técnico, mais aprofundado, de livros voltados para isso do meio acadêmico. Porque hoje em dia a gente observa também que as pessoas não faz diferença ela ter faculdade ou não para algumas coisas. Isso. Por exemplo, hoje você tem a profissão de TikToker. Tá, mas vamos lá. Vou te dar um exemplo idiota, mas vai fazer sentido, eu juro, tá? Se não fizer, você avisa. Assim, por exemplo, se você faz um curso de... Antigamente as pessoas faziam um curso de inglês que praticamente acompanhava o tempo da escola, 8 né? anos de curso de inglês. Tipo assim, 8, 10 anos. E chega nos Estados Unidos, você não sabe pedir um Big Mac. Então, exatamente. Tá. A minha pergunta é exatamente essa. Tem pessoas que não fizeram curso e vão lá e sabem se virar. Tá. Tem pessoas que vão fazer o curso e vão chegar lá e não vão saber nada. Então, assim, no fundo, eu acho que tem que ter os dois. Né? Talvez você não precise de 10 anos. Você não precisa de 10 anos, né, de estudos. Né? Mas hoje em dia você tem outras formas de conseguir esse conhecimento. Até para você não ser enganado. Que uma coisa que, assim, eu sempre falo, gente, eu tenho 10 anos de administração. Aí alguém fala, é porque teve uma imersão maravilhosa, sábado e domingo, o cara é sensacional. Aí eu vou lá, né? Não, vamos lá, vamos ver, vamos participar, deve ser bom, né? Eu sou muito crítica. Então, quando eu começo a assistir, eu falo assim, isso daí tá no livro. Isso que ele tá usando tá no livro. Ele tá estendendo o negócio que tá ali. Eu falei, gente, então, não. Em tese, a pessoa poderia comprar um livro qualquer, de qualquer autor. Exatamente. Porque, aqui, na verdade, assim, várias dessas pessoas que hoje são gurus da internet, eles gastaram muito dinheiro em treinamentos e livros que eles preparando. Aí eles juntam Alguns, essa né? bagagem. Eles juntam essa bagagem, compilam aquilo dali para vender tópicos, episódios ou qualquer coisa do gênero. Nada contra. Aí o problema é que o brasileiro ele quer tudo mastigado. Isso. Ele quer, tipo assim... Ele não quer pensar. Prefiro pagar os 5 mil que você vai me cobrar para um final de semana ou para ter acesso no teu conteúdo online do que eu pagar R$200 num livro e eu buscar esse conhecimento ou em mais de um livro que vai demorar um pouco mais de tempo. A lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Tá. Mas no menor esforço, você absorve tudo? Nem sempre. Não. Não. Claro que não. Tá. Você não tem a base. Você vai para os Estados Unidos, você vai saber pedir um hambúrguer? Entendi. Vai. Mas você sabe montar uma frase? Não. Aí você falando do negócio do inglês, se eu quero aprender o inglês mais rápido e talvez melhor, eu vou talvez lá para fora. Faço lá um intercâmbio. Isso. Lógico, nem todo mundo tem a oportunidade de fazer o intercâmbio, porque às vezes ele não consegue ficar longe do ambiente de trabalho. Mas se ele é um profissional liberal e ele só depende de computador, e internet e telefone, por exemplo, a gente atuando na parte de prestação de serviço, a gente pode, em tese, morar, por exemplo, na Flórida. De lá, a gente vai conseguir atender os clientes aqui. Sim. Só que tem profissão que não dá para fazer isso. Esse cara que vai fazer esse processo de imersão lá, ele vai ter um tempo muito menor de aprendizado. 6 meses de intercâmbio lá, ele vai conseguir já
ter um nível de intermediário, talvez, de inglês aqui. Então, mas a questão é que, assim, ele não precisa, aí falando assim do intercâmbio que eu fiz, da experiência que eu tive, você não precisa se limitar à experiência que você vai ter do dia a dia, de uma compra, enfim, do dia a dia mesmo, né? Para você aprender. Tem cursos gratuitos. Então você pode muito bem, enquanto você tá lá, você faz o curso, que foi o que eu fiz também. Sim, para Então, acelerar assim, o aprendizado. não só para acelerar, mas para você ter o embasamento. Porque senão no dia a dia você vai falar errado, você vai continuar falando errado. Tá. É para você saber formar frase, etc. Exatamente. E voltando para a parte de gestão ou de administração, como que isso pode ser entendido pelo microempreendedor ou empreendedor que ele quer empreender, mas ele não sabe por onde? Ou, por exemplo, ele deixa de ser funcionário e começa a empreender porque ele fala, eu conheço da atuação desse produto, desse serviço na ponta. Ele consegue fazer isso muito bem, só que ele não consegue saber como que ele vai precificar, como que ele vai administrar as contas, como que ele vai administrar o pessoal, as legislações trabalhistas, porque a empresa em tese na qual ele estava atuando já tinha isso tudo já tinha alguém que fazia. bem ajustado. E aí, como que ele faz isso dentro do processo de quero ser empreendedor, quais os cuidados que ele deve ter? Ele precisa ter um embasamento teórico de alguma forma, buscando esse conhecimento em algum lugar ou não? Então, ele precisa buscar o conhecimento. Ponto. Começa Tem alguma... daí. Até para ele não ficar, para que ele não ficar vendido, né? Tá. Tem várias formas, assim, eu não quero fazer propaganda de nada, não tô ganhando pra isso. Mas assim, tem várias formas, tem muito curso gratuito, tem muito conteúdo bom na internet, você sabendo filtrar tem. Mas assim, tem muitos livros muito bons também para aprender. Você pode se aproximar de pessoas que empreendem também, né? Fazer parte de grupos e aí as pessoas ajudam também. Então, assim, tem muitas formas. A questão é, nós não fomos preparados para empreender. Ponto. A faculdade não capacita você Não, para a isso. faculdade não te ensina isso. Eu lembro que eu fiz um curso de empreendedora durante a faculdade. E quando eu entrei para fazer a administração, as pessoas falavam: você vai fazer administração por quê? Você vai fazer concurso público? Eu falei: não pretendo. Então, para que você vai fazer administração? Então, tinha muito esse negócio de administração é para concurso público. Se você não vai ser funcionário de alguém, então, para que você está fazendo isso? Aí, então, não tinha muito essa ideia de empreender. Agora, quando a gente começa a falar em empreender, você tem que se capacitar. Você não vai saber tudo, esquece. Você não vai... não, eu vou abrir uma empresa, então eu vou ser o marketing, eu vou ser... No começo a gente né? Eu keep. Não, gente, não dá. Você não é capaz de fazer tudo, esquece. Você só tem que entender para a pessoa não te passar para trás. Só isso. Só entender o que ela está fazendo, o que precisa ser feito de fato. Então, que é um pouco do que o livro de teoria traz, né? Então, um pouquinho de cada área. Tem que ter todas essas áreas. Tem que ter a parte de finanças, tem que ter a parte de RH, tem que ter a parte de marketing, tem que. Mas, putz, por exemplo, quando eu me formei, ainda não existia marketing digital. Eu olho o material que eu vi, a gente não viu marketing digital, porque não existia. Então, assim, você vai falar, faz o marketing digital da minha empresa. Eu vou falar, cara, então, desculpa, isso eu não sei fazer. Você não se capacitou para isso, não era da sua época também. Não é da minha época, eu não busquei, porque não foi a minha intenção. Então, assim, não adianta eu querer fazer. E você acha que muitas empresas acabam fechando as portas? Porque existem estatísticas, por exemplo, o Sebrae fala que em até 2 anos, muitas empresas fecham. Você sabe que essa estatística mudou depois do MEI, né? Como que é hoje? Agora eu não sei a porcentagem certinha, mas a partir do momento que teve o microempreendedor individual, que as pessoas puderam abrir a empresa com mais facilidade, isso mudou um pouquinho da quantidade de empresas que fecham as portas, enfim. Então isso mudou um pouco. Tá. Mas esse fechar as portas é mais por falta de conhecimento técnico? Ou muitas falta vezes, de conhecimento sim. no negócio? E por que a pessoa espera chegar ao ponto que ela já está com a água aqui para ela pedir ajuda? Como que Porque você ela vê acha isso que vai melhorar. na parte de gestão? Ela acha que não, é uma fase, vai passar, Mas daqui a pouco melhora. Isso pode ser vergonha em pedir ajuda, ou vergonha porque, tipo, nossa, eu falei que ia empreender,
Por vezes, exemplo, sim. Primeiro que quando você fala que vai empreender, ninguém te apoia, né? É. Fala assim, pô, legal, vai lá. Não existe isso. É. As pessoas falam, vai, daqui a pouco você tá voltando. Falando nisso, negócio de ninguém apoiar, é muito mais difícil hoje você vender para amigo e familiar do que vender para uma pessoa estranha. Porque, pelo menos, eu sinto muito isso. Porque o amigo e familiar, ou ele acha que o preço é muito alto, ou acha que você não devia nem cobrar, dependendo do serviço que você tenha, ou ele acha que você não é tão bom, só que ele começa a ver o testemunho das pessoas, o depoimento das pessoas, em tese ele começa a acreditar. Eu falo muito isso para os meus amigos e familiares. Você que é meu amigo, hein? Presta atenção. Com exceção da minha mãe, tá? Com exceção da minha sogra. Mas você que é meu amigo, por favor, dá uma oportunidade, né, de negócio para quem tá do seu lado o tempo todo, aquele que você diz que é amigo, de visitar a casa, etc. Você tem um amigo que é dentista, aí você tem um outro dentista. Valoriza esse amigo que é dentista, porque ele precisa muito vender para você, inclusive. E esse amigo dentista é muito bom, se você não deu oportunidade, a não ser que porventura você tenha tido uma experiência ruim, né? Sei lá, machucou, qualquer coisa do gênero. Mas qualquer outra profissão, valoriza. Aí tem um negócio que roda muito na internet, que o pessoal fala muito assim, custaria você compartilhar o post que eu fiz para que, por exemplo, você tem um amigo que tem 10 mil seguidores, 50 mil seguidores. Se esse cara compartilha o teu post do teu produto ou serviço, um vídeo que você fez amador, de casa, com um celular velho, as pessoas não compartilham para valorizar ou para te incentivar a continuar nisso. Isso tem alguma coisa relacionada... Não generaliza, tá? Não, sim, algumas pessoas, né? Mas isso tem alguma relação Acabar com todo mundo falar assim, gente, vocês não ajudam em nada. Eu posso citar nomes aqui, mas olha, não vou, não. sossega. Eu poderia citar nomes de pessoas que poderiam ajudar, mas não ajudam. E eu não sei porquê, mas eu vou descobrir. Ou desabafo. Tô desabafando. Momento de desabafo. Mas esse bate-papo de mesa aqui é justamente para isso, né? Jogar no ventilador. Então, entendi. em tese, Fica você quieto. Então, mas aí isso tem alguma coisa relacionado a capacitação, formação, alguma coisa do gênero? Não, é muito. Uma coisa que eu achei interessante, assim, eu participei das capacitações, eu estava fazendo as capacitações pelo Sebrae. E aí foi bem na pandemia, né? E muitas pessoas que estavam a fim de empreender ou que estavam começando, ainda meio perdidas e tal. E aí a gente estava fazendo essas capacitações com eles, tudo gratuito, enfim, foi super legal. E eu percebia nas pessoas, assim, primeiro, a pessoa quando sai do emprego, ela acha que ela não é capaz de fazer nada, né? Ela tem uma autoestima, assim, super baixa, né? Ela acha que ela não tem como fazer nenhuma entrega. E como ela está começando, ela não tem a noção de nada. É aquela noção de gestão, ela não sabe nem por onde começar, o que eu tenho que fazer, né? Como é que eu vou organizar as coisas e tal, né? A gente até brincou, a minha sogra, né, manicure, e a gente perguntava, pô, você tá ganhando dinheiro? Não sei. Ah, tá tudo na mão da cabeleireira lá, tipo... Falei, mas como assim? Aí teve um dia que a gente parou e falou, né? Quantas unhas você faz por dia? Não, tem que olhar na agenda. Eu falei, como assim olhar na agenda? Você tem que saber. Então, assim, as pessoas não têm esse controle. Então, às vezes, algumas orientações simples, assim, ajudam nesse controle, né? Então, ajudam a você a começar a ter uma visão. Mas, por exemplo, eu até brinco, tem pessoas que não nasceram para gestão, gente. Então, assim, Ou para ser empreendedor. Ou para ser empreendedor. Deixa como funcionário e tá tudo bem. Porque Exatamente. às vezes tem gente que não tem nada de errado nisso. Mas tem gente que ganha mais dinheiro sendo CLT do que Sim, mas não tem nada de errado. As empresas precisam dos funcionários. Entendeu? Mas é a questão da pessoa se enxergar. Ah, não, eu prefiro... até na época que a gente estava fazendo os livros mesmo. Ah, eu prefiro ter horáriozinho para entrar, horário para sair, eu ter férias. É isso, eu quero isso. Ah, ok, não tem nada de errado, né? Porque assim, quando você empreende, aí é isso que eu ia falar da chave que você tem que virar, né? Quando você está trabalhando, uma coisa que eu percebi nessas aulas do Sebrae, você fala assim, cara, não, hoje é sábado, hoje eu não vou falar de trabalho. Mas quando você está empreendendo, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem festa da família.
você fala do seu negócio o tempo inteiro. Até ele engrenar. Até ele engrenar. Então, assim, eu não julgo a família que, de repente, não apoiou ou que teve dúvidas no começo. Tem que ter que... Ele que julga. Eu não julgo, tá? Eu julgo. Só pra saber. Mas, assim, eu não julgo porque você tem que virar uma chave. Eu já tô há 16 anos no mercado. Eu já sou bom, gente. Acreditem em mim. Pior que ele é bom mesmo. Mas, enfim... Mas assim, então você precisa virar essa chave porque quando você é funcionário, você quer cumprir aquele horáriozinho, te pedir alguma coisa, você vai lá e faz e entrega e tal. Quando o negócio é seu, aí vira a chave. Então assim, todo mundo tem que saber o que você faz, não tem essa de esconder, guardar pra você, né? E não tem problema nenhum pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum E não pedir tem problema ajuda. nenhum você conversar Mas tem com pessoas outro... que não gostam, realmente. Tá. Agora, qual é a experiência que você tira? Sabe aquela história assim, rapidinho? Por exemplo, se você tiver com um problema no seu financeiro, você vai anunciar para o mercado que você está com uma vaga pro cargo de finanças? Não sei. Você não vai anunciar para o mercado, né? Você vai tentar contratar ali, né? Bem escondidinho, sem que ninguém saiba. Porque se seus clientes souberem que você está com problema ali, não perde a credibilidade, né? Problema ninguém diz. Então as pessoas ninguém conta derrota, a internet né? é tudo lindo. É todo mundo sorridente, feliz. Rola uma depressão quando você tá num final de semana, final de ano agora, um monte de amigo viaja, e aí você fica olhando o Instagram das pessoas e falta tomar remédio controlado. Você fala, gente, olha que quanta gente rica, maravilhosa, e a gente aqui. Mas daqui a pouco eles voltam, as aulas vão começar. É verdade. E o melhor, né? A gente consegue tirar férias em baixa temporada, e a galera sempre janeiro, julho, né? Porque férias de criança, etc. Aí janeiro, final de ano e meio de ano, a gente sempre tá em casa. Já quando chega março, abril, aí a gente tá viajando. Isso é a vantagem do empreendedor. Só que assim, viajar sem computador e sem celular, esquece. Já tem 16 anos que eu viajo, a gente viaja com computador, isso celular, é uma coisa que não existe. E tem que ter internet. Agora, o próximo investimento vai ter que ser uma internet via satélite, né? Que é o do Starlink lá hoje, por exemplo. Tá ganhando patrocínio? Não tá ganhando. Porque a gente precisa ter conexão o tempo todo. Agora, a gente falou... Eu nem falei do último livro, mas tudo bem, vai. Esse livro aqui? Tadinho. Fala aí. Não, é só para avisar, porque esse daqui foi a evolução do AIM. Organização e métodos, né? Isso, organização, sistemas e métodos ou organização e métodos, né? A gente fala OIM, que é organização e métodos, é o modelinho mais antigo. É da velha guarda. E esse daqui, o Luiz César chamou a Simone para ser autora também, porque ela trabalhava, né, com processos. Então, na verdade, a gente trouxe a parte teórica numa evolução do AIM e ela trouxe a parte prática. Então, acabou ficando um livro bem prático. Esse daqui, na verdade, já tem a versão mais atual, que eu nem tenho, nem sobrou para mim. E aí, ele também está aí no mercado já, né? Aí a gente falou sobre a questão do que a faculdade ensina e o que o mercado ensina. Qual a lição que você tira do que você aprendeu na academia e também escrevendo os livros para a prática do dia a dia administrando uma empresa? Eu sinto que tudo que eu faço, ele tem um embasamento mais forte, tem uma lógica na minha cabeça. Então, todas as decisões que eu vou tomar, alguma coisa, às vezes eu falo assim, putz, tem aquela técnica que eu posso usar aqui. Então, assim, parece que eu tenho uma bagagem legal para compartilhar, para implantar. Não sei, eu me sinto mais preparada. Talvez até de quando eu fiz o TGA, né? Obviamente. E de quando eu entrei em sala a primeira vez, que eu ainda não tinha experiência, zero, né? E aí eu acho que eu me sinto mais preparada nesse sentido. E onde você quer? Qual o próximo passo que você quer dar? Escrever mais livros, não? Então, eu tenho vontade de escrever mais, eu tenho vontade de fazer pós-doc ainda, né? Ainda não vou parar de estudar. Mas o pós-doc é porque a tua profissão demanda ou porque é um desejo pessoal? Desejo pessoal. E você vai usar ele no... Minha profissão, hoje em dia... Não faria diferença. Não faz diferença. Verdade, não vai mudar meu salário, não vai mudar nada. Doutorado nada. E nada.
Não, assim, É só para o realização doutorado, ele abre portas quando eu quero, assim, ministrar aula em algum lugar, fazer uma palestra e tal, ele é importante. E para quem... Não, assim, e para fazer, como eu tinha falado, do concurso. É que no meu caso eu não pretendo fazer concurso. Mas ter doutorado ou pós-doutorado no Brasil não vale muito a pena, é melhor você fazer isso e ficar com a vida lá fora. Porque lá fora valoriza Nossa, mais é meio isso. chocante assim falar que não, Porque se não você vale for a pena. Se você for ver... Não vale a pena pro objetivo que eu tenho. Não, mas é porque se você for ver algumas reportagens, os pesquisadores falam, a gente não tem verba, a gente Sim, tem isso, uma a gente série de aquilo. limitações. E se você é pesquisador, lá fora você tem mais recursos para poder Então, mas eu não tocar o posso negócio. reclamar, porque assim, quando eu fui para FGV, eu tinha bolsa. Aham, Eu fui para vários eventos bancados, aham. né, por bolsas e assim, então eu não tenho como falar mal. Mas hoje, se você faz um pós-doc, você faria pesquisa de alguma coisa? Ou você gostaria de fazer? Sim. Pesquisa de quê? Mas aí agora eu quero, porque o doutorado eu acabei fazendo uma tese sobre o processo de avaliação da educação superior no Brasil. Tá. E eu fiz o sanduíche, como você tinha dito na apresentação, lá em Ohio, em Aham. Kent. E lá eles têm um processo de regulação, né, que é diferente do Brasil. Então eu tenho vontade de estudar esse processo de lá, que foi até um convite A do mesma coisa que professor você de fez lá. aqui, você faria lá. Isso, Tá. fazer uma pesquisa lá. E aí faz a pesquisa lá e volta, tipo, fiz a pesquisa, ou Não, eu continuaria por lá. então a gente vai embora, a gente não vai ficar no Brasil. Não, mas olha só, como você falou lá no início, nós podemos trabalhar de qualquer lugar do mundo, certo? É isso. E nossos clientes são únicos. É verdade. Então, assim, a gente não vai abandonar vocês, jamais. Pelo contrário, a gente vai oferecer mais um lugar para vocês visitarem. Os amigos, né? Sim. É legal. Clientes também, gente. É porque clientes são 4.288 hoje. Então, se 4.288 pessoas visitarem a minha casa, eu Mas não vou pode fazer ser mais um nada. por cada dia. Então, aí daria muitos anos, né, para poder isso acontecer. Então, vamos selecionar, né? Chamar a galera para um vinho ou outro, enfim. E qual o recado que você dá para o pessoal? Onde é que as pessoas acham o seu livro? Então, Porque qual livro hoje você tem disponível para venda? Então, a editora. É porque agora tá com e-book, né? Aham. O e-book, ele tá nas plataformas e eles acabam fazendo contrato com as universidades. Então é difícil a pessoa encontrar. Mas se ela pesquisar na internet pelo título do livro, ela acha, às vezes numa Amazon, enfim, né? Nas próprias, né? Nos e-commerces da vida, ela acha. O impresso ainda tem alguns exemplares deste daqui comigo. Acho que restam 200 e alguma coisa. Só isso. Só isso. Então, assim, são os últimos exemplares. A editora me devolveu, porque eles não têm mais interesse no impresso. No impresso, só o digital. E aí eu fiquei com ele e eu anunciei na própria Amazon. Então, eu Aham. coloquei lá na Amazon para poder repassar esses também. Provavelmente, então, a gente vai colocar o link da Amazon dela na descrição do vídeo. Tá. E aí as pessoas podem ir lá fazer a compra, enfim, e já elimina essas 200 aí. E de repente, se a pessoa... no caso, vender, né? Tadinho. E se as pessoas... É meu filho, você tá falando de eliminar, gente. Eu não tenho livro, gente. Eu não sei tratar isso. Pra mim é papel. E aí, se for o caso... se você colocar lá que você descobriu esse livro pelo podcast, ainda vai com dedicatória? Vai? Pode Vai com ser. o nome da pessoa? Pode ser. Isso aí. Então já vai com dedicatória, só que vai ter que tirar a embalagem, né? Para que ela possa dar ali a dedicatória e tal. Porque depois, daqui uns 40, 50 anos, você vende isso, ganha uma grana esse livro com dedicatória, com essa assinatura. Vai ganhar uma Será grana. único, né? É igual aquele seriado pior que lá do a History. versão impressa será única, gente, porque só tem esses que estão comigo. Eles não vão imprimir mais. É verdade. E qual é o nome daquele seriado lá do History que eu gosto de ver? O negócio do leilão lá? Trato feito. Trato feito. Lá no Trato Feito, você vai lá em Las Vegas e fala, essa autora aqui, escreveu esses livros, quanto você me dá? Aí aquele careca fala, não vale nada aqui, eu não quero dar nada não. Ai, que horror, Chama um especialista. Fala, eu sei que você passou uma parada muito incrível pra sociedade. Aí o pessoal já não fala. cheguei nesse ponto ainda. Minhas contribuições estão por aí. E o que você diz aí de recado final para quem está assistindo,
sobre empreendedorismo, sobre lidar com os negócios. Deve desanimar, não deve desanimar? Que tipo de aonde que ele deve buscar informação? Aonde que é a informação ideal para ele ter sucesso? Então vamos lá, muitas perguntas, hein? Faz o seu mix. Fazer um mix, né? Então, assim, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui no podcast. E acho que assim, tem que ter embasamento. Então, se você tem uma empresa, se você quer empreender ou se você já está empreendendo, né? Seja pelo motivo que for, tem que buscar embasamento. Aí pode buscar na internet, cursos especializados. Quiser fazer uma graduação, não importa. Assim, o importante é que você precisa do conhecimento para ter base para suas decisões, ter ferramentas para você utilizar, né? Não acredite em qualquer, né, guru que apareça aí na internet. Oxe, então, quanto mais você sabe, mais você é crítico, mais você vai questionar as coisas e mais você vai filtrar as informações que chegam, né? Porque, na verdade, a gente fala que chegam muitos dados, né? E a informação você tem que filtrar. Então, você empreender é muito gostoso, é prazeroso, você faz a sua hora, fica desesperado porque tem conta para pagar, mas assim, né? Mas vale muito a pena. E quanto mais embasamento você tiver, mais chances de dar certo o seu empreendimento. Então essa é a grande verdade, assim, uma coisa anda junto com a outra. Então, voltando à metáfora que eu falei de viajar sem saber o idioma do país, né? Assim, cara, não viaja sem saber o idioma, estuda primeiro. Depois você vai. Quando eu viajo, eu levo a Adriana. Porque ainda não tenho aquele fone da Samsung que agora tradução simultânea, né? Eu levo a Adriana e eu falo, resolve ali, ó. Na verdade, eu proibi ele de comprar o fone, porque assim eu viajo sempre, entendeu? Quando ela fala, vai lá pedir sua comida, eu falo, please, number one. Aí se a pessoa perguntar se eu quero ketchup, isso já aconteceu. Eu falo, only number one. Aí, você quer... Não sei ele fica repetindo. Only number one. Aí a mulher, ok. Aí me dá o preço, eu pago. Já fiz essa vergonha. E teve uma vez que a gente estava fazendo intercâmbio em 2013, e aí eu falei pra ela avisar pro dono da casa, avisa ele que eu vou tomar banho. Aí ela, não, fala. Aí mas eu não sei. Não, ele falou pra mim assim, deixa ele falar. Aí eu falei assim, eu vou... Aí o cara, o Kay começou a rir. Aí ele falou, I'm going, take a shower. Nunca mais esqueci. Viu? A frase que ele usou lá... Viu como aprende? Aprende. Aí eu tinha que ficar mais tempo lá, mas foi um mês só. Foi bom. Mas foi bom. Mas obrigado pela sua presença. Vocês encontrarão a Adriana aqui mais vezes. Espero de verdade que tenha agregado valor no conhecimento de vocês, né? Para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo. Empreender é muito bom. Eu já empreendo há 16 anos e larguei o CLT com medo. E, ao mesmo tempo, eu falava assim, como assim? Naquela época tinha Vale Transporte em papel, né? Se você é antigo assim. Então, eu vou largar o Vale Transporte, FGTS, férias. Larguei. E não me arrependo. Hoje é muito bom. E aonde eu trabalhava depois, várias pessoas que trabalhavam comigo lá. Largou a festa da firma os também. Os donos também se tornaram meus clientes. Então, quando você faz um bom trabalho, as pessoas reconhecem isso, né? Sim. É isso. Obrigado pela presença. Obrigada. E participou do primeiro episódio. Estreou. Provavelmente a gente vai ter muita crítica e falar, nossa... a gente tá nervoso, não tá rindo, porque a gente é muito mais extrovertido que isso, mas depois a gente aprende. Você vai vendo ao longo dos episódios que a gente vai na verdade, se vocês derem sugestões, vai ajudar bastante. A gente vai se soltando, relaxa. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, Adriana. Obrigada. E até o próximo episódio, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.